Imagine desaparecer sem deixar rastros. Nem pegadas, nem testemunhas, nem sinal de fuga, apenas o silêncio. Agora imagine que, 8 anos depois, seus restos são encontrados, não no fundo de um lago, não em uma caverna esquecida, mas dentro de uma mina lacrada por dentro, como se alguém tivesse feito questão de apagar você do mundo inteiro. Hoje você vai conhecer o caso de Sarah e Andrew, um casal que saiu de viagem em 2011 e nunca mais voltou. O que parecia um simples passeio ao deserto se transformou num dos desaparecimentos mais enigmáticos dos últimos tempos. E quando finalmente descobriram a verdade, o mistério não acabou, apenas ficou mais sombrio. Neste vídeo, vamos seguir cada passo dessa história, desde o último contato feito por Sarah com sua irmã, até a chocante revelação sobre o que, ou melhor, quem, selou o destino deles naquela mina. Sem exageros, sem especulações místicas. Apenas os fatos, as provas e o horror silencioso que se esconde no detalhe. Em 2011, Sarah e Andrew viviam uma rotina comum no Colorado. Ela, com 26 anos. Ele, 28. Um casal sem histórico problemático, sem envolvimento com atividades de risco, muito menos com qualquer coisa que sugerisse uma fuga ou sumiço voluntário. Eles planejavam uma viagem de 3 dias ao deserto de Utah. Um fim de semana simples, acampar, tirar fotos, se desconectar da cidade. Antes de sair, Sarah enviou uma mensagem à irmã: "Voltamos domingo à noite. Te amo." Foi a última vez que alguém ouviu falar deles. Levaram tudo que qualquer casal levaria para um passeio assim: barraca, comida, água, saco de dormir. Nada mais. Nenhum equipamento técnico, nenhuma intenção de explorar cavernas ou minas. Para eles, era só um fim de semana fora da rotina. Mas o domingo passou. E o casal não voltou. Na segunda-feira, quando ambos faltaram ao trabalho, os familiares souberam que algo estava errado. O sinal dos celulares havia desaparecido, e nenhuma movimentação nos cartões bancários sugeria que estivessem vivos, ou que sequer estivessem tentando sobreviver em outro lugar. A primeira teoria era simples: se perderam. Talvez uma pane no carro, um desvio errado, falta de combustível. Mas nada preparou os investigadores para o que viriam a encontrar, ou melhor, o que não encontraram. Uma equipe com helicópteros, voluntários, veículos off-road e tecnologia de busca iniciou varreduras intensas pelo deserto. Canyons, trilhas, estradas desativadas e até mesmo antigos campos de mineração foram inspecionados. Mas nada. Nenhuma pista, nenhum rastro, nenhum vestígio. Foi apenas no 7º dia de buscas que algo brilhou ao sol, as luzes de emergência de um carro piscando fracamente. Era o carro de Sarah e Andrew, abandonado em uma estrada velha, sem gasolina, mas intacto. Portas destrancadas. Nenhum sinal de violência. No banco do passageiro, um mapa da região e uma garrafa d'água vazia. E no painel do GPS, uma rota traçada até uma mina de urânio desativada. Era uma mina antiga, isolada e considerada perigosa demais para inspeções sem equipamento. Mesmo assim, a equipe foi até lá. Encontraram a entrada estreita, tomada por entulhos, e nenhum sinal da presença do casal. Gritaram seus nomes, mas a escuridão respondeu com silêncio. Nenhum eco, nenhuma resposta. As buscas se intensificaram, mas já era tarde. Os dias foram passando, o clima hostil do deserto esfriou os ânimos, e sem qualquer novo indício, o caso começou a esfriar. De busca ativa, passou a ser classificado como desaparecimento não solucionado. As famílias, sem desistir, contrataram investigadores particulares, vasculharam registros, refizeram mapas, reencenaram trajetos. Mas era como se Sarah e Andrew tivessem sido engolidos pela terra. Ou pior, como se alguém tivesse feito questão de enterrá-los vivos, sem deixar pegadas. O tempo passou. 1 ano. 2. 5. 8. E então, quando já ninguém esperava por respostas, 2 moradores locais resolveram entrar naquela mesma região para catar sucata. Sem saber da história. Sem procurar corpos. Apenas interessados no que poderiam vender. Mas o que eles encontraram não era ferro velho. O que eles encontraram não era ferro velho. A entrada da mina estava diferente. Aquela mesma abertura que havia sido inspecionada 8 anos antes agora parecia ter sido selada. Mas não com concreto, como faria uma empresa. Era uma estrutura improvisada, grosseira e ao mesmo tempo intencional. Uma chapa de metal pesado, enferrujada, fixada com pedras, tábuas velhas e vigas empilhadas,
como se alguém tivesse se esforçado não apenas para tapar a entrada, mas para esconder o que havia por trás dela. Aquilo despertou a curiosidade dos dois homens. Eles não sabiam nada sobre desaparecimentos, nem sobre Sarah e Andrew. Para eles, aquela chapa representava apenas uma coisa: valor. Era metal reciclável, e com sorte, uma boa grana no fim da tarde. Munidos de um maçarico portátil, começaram a cortar a estrutura sob o calor impiedoso do deserto. O som do metal sendo rasgado ecoava pela paisagem vazia. Depois de algumas horas, abriram uma fresta larga o suficiente para passar. Foi aí que o silêncio mudou. Um vento úmido e parado saiu de dentro da mina. Frio, sem cheiro, mas pesado. Era o tipo de ar que só existe em lugares onde o tempo estagnou. Um deles acendeu uma lanterna potente e apontou para dentro. As paredes, cobertas de pó e pedra, revelavam um túnel sem sinais de atividade humana recente. Nada parecia ter sido tocado há muito tempo. Mas, ao avançar alguns metros com a luz, o feixe finalmente parou. No fundo da câmara, apoiadas contra a parede, estavam duas figuras humanas. Sentadas, lado a lado, com a cabeça ligeiramente caída para frente, como se tivessem adormecido no meio de uma conversa. Não havia sangue. Não havia sinais de luta. Apenas duas presenças que pareciam congeladas no tempo. Durante alguns segundos, os homens acreditaram estar diante de bonecos, talvez algum tipo de trote bizarro ou escultura abandonada. Mas a silhueta era precisa demais. A composição, humana demais. Um deles sussurrou: "São pessoas." Não houve gritos. Nem correria. Apenas a paralisia do reconhecimento. Eles se afastaram rapidamente até conseguir sinal de celular e ligaram para a polícia. O impacto foi imediato. A mina era a mesma indicada no GPS de Andrew, 8 anos antes. A polícia sabia exatamente onde ficava. E assim que os investigadores e peritos chegaram ao local, confirmaram o que todos já temiam: os corpos eram de Sarah e Andrew. Os corpos estavam mumificados, preservados pelo clima seco e pelo ar estagnado da mina. Suas roupas, ainda inteiras, mostravam que haviam entrado ali com a mesma roupa do dia da viagem. Nenhum pertence, mochila ou garrafa foi encontrado ao redor deles. Nenhum sinal de abrigo, fogueira, tentativa de sobrevivência. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Durante a autópsia, os legistas encontraram fraturas múltiplas nos ossos das pernas de ambos, tíbias, tornozelos e pés completamente comprometidos. Fraturas compatíveis com quedas de grandes alturas. A hipótese imediata era clara: Sarah e Andrew não entraram na mina pela entrada lateral. Eles haviam caído lá dentro. Uma nova inspeção da mina revelou um detalhe até então negligenciado. Acima do ponto onde os corpos foram encontrados, havia um duto vertical, estreito, como uma chaminé rudimentar, que se conectava com a superfície. Possivelmente coberto por arbustos ou madeira podre, esse poço vertical era uma armadilha invisível a quem caminhava pela região. Tudo indicava que o casal havia caminhado por ali, talvez procurando ajuda, talvez apenas explorando, e caído acidentalmente naquele duto oculto. A queda havia quebrado suas pernas, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. E foi então que a narrativa tomou um rumo ainda mais sombrio. A chapa de metal que bloqueava a entrada lateral havia sido colocada por alguém. E mais, os peritos descobriram que ela foi soldada com equipamento profissional. O padrão da solda, o material utilizado, tudo indicava que a estrutura havia sido selada por dentro. Só que dentro da mina, não havia ferramentas. Nenhum maçarico, nenhum gerador, nenhum rastro de quem tivesse feito aquilo. Como alguém poderia entrar, soldar a saída e sair sem deixar pistas? E, acima de tudo, por que alguém faria isso? A hipótese mais aterradora começou a se formar. Alguém encontrou Sarah e Andrew feridos, vivos, conscientes, mas incapazes de se mover. E em vez de pedir ajuda ou socorrê-los, decidiu deixá-los ali, sozinhos, no escuro, com sede, com fome, e condenados a uma morte lenta. O que até então parecia um acidente inexplicável passou a ter contornos de uma execução fria. Não havia sinais de luta porque não havia resistência. As vítimas estavam imobilizadas. Não gritavam por ajuda, imploravam. E alguém fez o oposto. A mina não era apenas o local onde eles morreram. Era o local onde alguém escolheu que eles morreriam. O caso que durante anos parecia um mistério sem pistas, agora se tornava o retrato de algo muito pior do que um sumiço. O retrato da indiferença de um ser humano disposto a selar o destino de dois estranhos, como se fossem lixo esquecido no fundo da terra. E era essa figura,
esse terceiro elemento oculto na história, que a polícia precisava encontrar. Por anos, o caso de Sarah e Andrew foi classificado como tragédia acidental. Mas agora, com a evidência de que alguém selou a mina por dentro, tudo mudou. A polícia passou a tratar o caso como crime. E o novo objetivo era claro: encontrar o responsável, antes que ele morresse em silêncio, como suas vítimas. O primeiro passo foi técnico. Peritos analisaram cada centímetro da chapa de metal usada para bloquear a entrada. A solda era sólida, feita com maçarico de precisão e técnica profissional. Não era trabalho de improviso. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo entrou naquela mina com equipamento, selou a única saída viável e desapareceu. Só havia uma explicação: essa pessoa conhecia a mina melhor do que qualquer um. E provavelmente, tinha usado alguma saída alternativa, possivelmente um dos antigos condutos de ventilação esquecidos nos registros públicos. Com base nessa hipótese, os investigadores revisitaram documentos antigos de propriedade da região. Durante as buscas em 2011, esse passo foi ignorado, talvez por falta de tempo, talvez por excesso de esperança. Mas agora, os registros das minas e das terras ao redor revelaram algo perturbador. A área onde os corpos foram encontrados não estava completamente abandonada. A parcela de terra onde ficava a mina, e o conduto vertical onde o casal possivelmente caiu, estava alugada há décadas a um único homem. Solitário, na casa dos 60 anos, morava dezenas de quilômetros dali, em um rancho isolado. Seu histórico era discreto, mas algumas informações começaram a chamar atenção. Ele tinha equipamentos industriais, geradores, e já havia sido denunciado informalmente por expulsar caçadores e turistas que se aproximavam de suas terras com uma hostilidade incomum. A polícia obteve um mandado de busca e foi até a propriedade. Ele os recebeu com frieza, sem surpresa, mas visivelmente incomodado. Negou qualquer envolvimento. Disse que não pisava naquela mina há anos, e que não sabia de ninguém caído em buraco nenhum. Mas no interior do galpão onde guardava ferramentas antigas, um detalhe o traiu. Pendurado em um prego enferrujado, quase imperceptível entre o caos de equipamentos e peças largadas, havia um molho de chaves. Chaves antigas, de fechaduras que costumavam trancar os acessos internos das minas da região. E não apenas isso. Em uma gaveta, sob uma pilha de papéis embolorados, os investigadores encontraram um rolo de papel esquecido, um mapa detalhado do interior das minas, incluindo entradas, saídas, poços verticais, passagens subterrâneas e, o mais importante, um conduto de ventilação que saía direto na superfície, a quase 2 quilômetros da entrada principal. Era a rota de fuga. Confrontado com as evidências, o homem parou de negar, mas não demonstrou arrependimento. Com frieza e total ausência de emoção, contou sua versão dos fatos. Naquele dia, ele estava inspecionando suas terras quando ouviu vozes, gritos. Ao se aproximar do poço, viu 2 jovens no fundo, caídos, machucados, vivos. Disse que reconheceu imediatamente o buraco como um antigo duto que ele próprio havia coberto com tábuas podres anos antes, apenas para evitar que animais caíssem. Mas não se aproximou. Não falou com eles. Não perguntou nada. Em vez disso, voltou calmamente para o rancho. Carregou sua caminhonete com o maçarico, o gerador e as ferramentas necessárias. Foi até a entrada lateral da mina e soldou a porta. Segundo ele, não os matou. Estavam no meu terreno. Invadiram. Eu só fechei o que era meu. Em sua mente, distorcida pela solidão e por uma paranoia construída ao longo dos anos, aqueles 2 jovens não eram vítimas. Eram intrusos. Um incômodo. Um problema a ser contido. Quando os promotores apresentaram denúncia, sabiam que era improvável conseguir uma condenação por homicídio doloso. Não havia provas diretas de intenção. Mas havia algo ainda mais cruel: a omissão premeditada. O abandono intencional de 2 pessoas feridas, em situação de risco, com plenas condições de salvá-las. A sentença foi clara: abandono qualificado com resultado morte. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. A história que por tanto tempo foi envolta em mistério, interpretada como um caso místico, ou até mesmo como um desaparecimento inexplicável provocado pela natureza do deserto, revelou-se mais sombria do que qualquer teoria absurda. Não houve seita. Não houve ritual. Não houve força sobrenatural. Houve um homem. Um só. Que escolheu ignorar 2 pedidos de socorro. Que preferiu o silêncio à compaixão. Que trancou um casal em um túmulo de pedra porque, na sua visão, aquilo era o certo a se fazer. E o mais assustador de tudo é que ele não viu mal algum nisso.
Foram 8 anos de silêncio. 8 anos em que Sarah e Andrew existiram apenas como fotos coladas em postes, memórias interrompidas, vozes que nunca tiveram a chance de explicar o que aconteceu naquele fim de semana comum. Eles queriam apenas se afastar do barulho da cidade. Registrar o pôr do sol do deserto. Viver algo simples e bonito. Mas terminaram em um cenário que desafiava a lógica, presos em uma mina esquecida por todos, menos por um homem que, mesmo tendo a chance de mudar tudo, escolheu virar as costas. O destino deles poderia ter sido outro. Se tivessem acampado ao lado do carro. Se não tivessem caminhado até aquele poço. Se houvesse alguém vigilante na área. Mas o que transforma esse caso em algo verdadeiramente aterrador não são as suposições, é o que foi confirmado. Eles caíram, quebraram as pernas, ficaram conscientes. E por horas, talvez dias, esperaram por alguém. E esse alguém veio. Mas não com socorro, e sim com a frieza de quem carrega metal e fogo para selar a única chance de fuga de 2 pessoas vivas. A justiça chegou, tarde, imperfeita, e limitada pelas brechas da lei. O responsável foi julgado, condenado e retirado da sociedade. Mas isso não apaga os dias em que a família de Sarah e Andrew viveu sem resposta. Nem as noites em que imaginaram 1000 finais possíveis, sem saber que seus entes queridos estavam a poucos metros de onde tudo havia começado, enterrados em vida. Essa história não trata de monstros imaginários, nem de forças ocultas. Ela expõe o lado mais sombrio do ser humano, a indiferença. O tipo de mal que não grita, não corre, não ataca, apenas observa, calcula e silencia. Sarah e Andrew não foram mortos por um predador. Foram eliminados por alguém que se achava no direito de decidir quem merece viver ou morrer, baseado apenas em um conceito distorcido de território. E talvez seja isso que mais nos perturba. Porque essa história mostra que o verdadeiro perigo nem sempre está no desconhecido. Às vezes, ele veste roupas comuns, vive sozinho no meio do nada, e se convence de que a compaixão é uma fraqueza. Hoje, a mina está definitivamente lacrada, e as famílias puderam finalmente sepultar seus filhos. Mas o impacto dessa tragédia continua reverberando como um eco abafado no fundo da terra. Não como um aviso sobre os riscos do deserto, mas como um lembrete cruel de que o maior vazio pode estar dentro de alguém.